Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube e Twitter. Aqui Marcos Valério Rocha em nossas sessões semanais de reflexões sobre obras, pensamentos e sobre fatos da semana que nos marcaram. Esse é nosso canal Método Aferente, o Wallace Recente, está descrito aqui no rodapé desse vídeo, no YouTube. Quem se interessar mais, se inscreva, deixe seu like, acione o sino para mais notificações, né? Mas nós estamos refletindo sobre um tema para nós capital no mundo atual, que é o holismo. Ele é capital por conta da importância de um pensamento holista, principalmente da biologia, na questão do meio ambiente e das alterações climáticas, né? E da questão da sobrevivência dos ecossistemas, principalmente o ecossistema humano, que, segundo os cientistas, principalmente dessa área, ambientalistas, ecologistas e holistas, biologistas holistas, né? A vida humana estaria ameaçada por conta dessas alterações climáticas. Essas alterações ocorreram e ocorrem principalmente pelo modo de produção dentro da linguagem holista, ecológica, né, e ambientalista, né, modo de produção antropocentrista, voltado mais para o homem, que não reconhece o outro. Ela tem uma razão histórica, social e política, a questão do individualismo burguês, e com a vitória, então, do pensamento burguês liberal individualista, depois da queda do muro de Berlim, as coisas já têm um sentido maior radicalizado desse individualismo, né? Então, o holismo, nós já explicamos, tem essa questão de valorizar o todo é maior que a parte e causa influência nas questões particulares. Não era assim. Então, o ser humano não tem assim, tanta liberdade em frente à natureza. Esse pensamento vem logo no cerne da filosofia ocidental em geral, a partir da era moderna. Começou com Descartes, começou logo isso, sempre começou a ter essa centralização, principalmente contra o pensamento medieval, que tinha Deus, que era um todo maior, né? E muitas vezes, através da igreja, se tornou um todo opressor, a igreja medieval. A Idade Moderna surgiu como uma revolta do indivíduo, né? Houve esse todo, principalmente religioso na época, né? Mas agora radicalizou-se demais, inclusive chegando na década de 60 do século passado, que para nós foi o cume da Idade Moderna, o cume do liberalismo, o cume do individualismo, se deu na década de 60, que gerou vários movimentos até de contestação geral contra qualquer forma de visão globalista, né? O ser humano
se viu já totalmente dominador e criador de uma sociedade em que se proporcionava todos os desfrutes dos prazeres humanos individuais em sentido geral, seja no campo material, um domínio da indústria, né? E o pensamento industrial perpassando tudo, inclusive o pensamento agrícola, né? É um pensamento de séculos que falava que os recursos agrícolas eram escassos, né? Mas a indústria e a sua produção de artefatos e tecnologias conseguiu fazer uma grande produção agrícola. Esse problema material da fome foi superado, e na década de 60 teve as revoluções de cunhos sexuais individuais dos homens para valorizar o seu corpo e o seu prazer. Mas aí gerou-se atualmente, paralelamente ao problema maior do meio ambiente, né, que foi vilipendiado dentro desse pensamento, né, e dentro desse pensamento individualista radicalizado, principalmente quando chega no filósofo Kant, né, começou na filosofia com Descartes, depois no ápice foi Kant, né, quando ele fala que o ser humano não conhece a coisa em si, são representações da sua mente, então não existia um objeto, existe só o que o homem representa, e por causa disso não importava mais a vida daquele objeto. Não que Kant pregou isso, nós sempre falamos, mas o que ficou historicamente estigmatizado na história humana foi isso, né? E com a vitória do Muro de Berlim, esse pensamento individualista, capitalista burguês ficou como vitorioso. Mas a natureza tem seus processos vitais, né? E ela está reagindo porque o homem alterou sensivelmente a sua própria constituição de vida. Ela não é algo que é praticamente inexistente, que o homem não atinge e não tinha problema, que não tinha valor. Algo bem assim, rasteiro popular. Então se volta agora de novo essa perspectiva holista, a biologia holista, a ecologia é holista, volta-se para os ecossistemas, se volta-se para o ambiente em geral, né? E voltar a essa harmonia. Um dos filósofos mais radicais da década de 60 desses movimentos hippies de liberação foi Gilles Deleuze. Ele tem uma filosofia do corpo em si, né? Mas ele, em 1987, 88, às vésperas da queda do Muro de Berlim, ele publicou a obra A Dobra. É uma obra, dá para ver aqui, parece ser pequena, mas é grande de densidade. E o subtítulo é Leibniz e o Barroco. É uma análise, o Barroco é um movimento artístico característico da Idade Média. E ele faz uma análise totalmente transversal em relação à clássica interpretação uma época de trevas e tudo, né? E ele mostra que não era assim. E Leibniz, ele é contemporâneo de Descartes e se contrapôs a isso, né? Leibniz
Leibniz procura, segundo aqui, segundo realmente os textos de Leibniz, procura recuperar essa ideia de todo. Uma das obras de Leibniz, que nós ainda vamos ler, é Teodiceia. Teodiceia é a defesa de Deus, por conta que já naquela época, esse pensamento de Descartes e a dúvida cartesiana colocava a dúvida, inclusive, para Deus. Descartes, nas suas meditações cartesianas, ele recupera a figura de Deus, mas dentro dessa perspectiva meramente individual, né? E meramente racionalista, centrado no homem em si. Essa visão objetiva de Deus começou a se perder e Kant vai radicalizar que não, a razão humana não tem condições de conhecer a Deus. Kant recupera Deus na questão moral. Mas a recuperação da questão moral kantiana é baseada numa moral rígida, de forte disciplina e repressão, que ele, por ser alemão, acabou de desaguando num pensamento religioso predominante do fascismo cristão ainda, né? Eu te falo de cristianismo, nós temos outros vídeos, né? Mas aqui Leibniz, ele recupera o pensamento religioso barroco na sua originalidade, e Deleuze, particularmente, ele desde o início ele já tinha interesse na filosofia religiosa barroca. Uma das bases do pensamento deleuziano é o filósofo escolástico, hoje santo, né, João Scott, ou João da Escócia, muito conhecido como Duns Scott, ele fala Duns Scott. Aqui ele não fala, mas na primeira obra de Deleuze, Diferença e Repetição, uma obra básica, clássica do pensamento dele, da filosofia da diferença, uma das bases é Duns Scott. Mas aí recuperando de novo essa visão da totalidade, né? E aí se recupera essa visão de Deus necessária e coerente com a época que, na queda do Muro de Berlim, um dos fatores que causou foi o movimento religioso católico no leste europeu, na Polônia, primeiro, a guerra do Papa, João Paulo II, e o próprio Papa, depois que assumiu, né? Ele não declarou guerra à Rússia e tudo, né? Mas ele criticou fortemente o comunismo e já tinha um movimento religioso contrário forte à dominação comunista na Polônia, né? Então já tinha esse marco da época em que foi publicada a obra, 1987, 88. A obra de 1988, se não me engano. 1988. Aqui dá para ver o título original em francês. Le Prix Live da Serena Barroque, editora de Munich, 1988. Então, às vésperas de 1989, às vésperas da queda do Muro de Berlim. Então é isso. Então nós vamos ter agora, fazendo alguma ilustração, nós fizemos, né, na nossa exposição passada sobre a questão de Aristóteles. Nós vamos aqui ler Leibniz e vamos ler alguns textos, ler primeiramente Deleuze nessa questão, que traz uma ampliação da ideia de Leibniz, e ler textos de Leibniz. Vamos ler primeiro os novos ensaios sobre o entendimento. Uma das características principais
liberalismo, do pensamento moderno, é o empirismo, e uma das obras capitais é de Locke, né, Ensaio sobre o Entendimento, e Leibniz vai fazer novos ensaios sobre o entendimento para recuperar esse todo, né, nos ensaios sobre o entendimento. Locke fala que o homem só pode conhecer o que está pelos sentidos, e daí foi radicalizado essa visão individualista que chegou a criticar Deus, apesar que Locke volta para Deus de novo, também já na questão moral, e Leibniz vai contra, ele é a favor das ideias gerais, né? E nos novos entendimentos, e na parte de novos entendimentos, tem a parte novos ensaios sobre o entendimento, tem um texto referente a ao todo. Né? Vamos ler também, que nós vimos na nossa exposição, é baseada em Taylor Schade, o fenômeno humano, e lá ele fala na questão da parte de cima e a parte de baixo, e que a parte de cima ela orienta a parte de baixo. Aqui na dobra, Deleuze vai falar no andar de baixo e o andar de cima. A matéria, foscas, tudo, as dobras orgânicas. Ele fala o andar de baixo, mas ele fala de cima e de baixo no texto. Se eu não me engano, andar de baixo e andar de cima. Andar de baixo. Ele vai falar do andar de cima. Nós vamos ler um texto dele e um texto de... Dois textos. Vamos falar sobre esse andar de baixo, rapidamente. E o andar de cima, que ele fala, ele fica todos, e depois vamos ver o texto sobre Leibniz, texto dos novos ensaios sobre o entendimento. Boa tarde.